Olá, estamos começando mais um programa Opinião Pernambuco e hoje a nossa conversa é com o ator, compositor, músico, dançarino, pesquisador Valmir Chagas. Ele que também é conhecido como Velho Mangaba. O Valmir tem vários anos de carreira e a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória hoje aqui no programa Opinião Pernambuco. Seja bem-vindo, Valmir. Opa, muito obrigado pela... Faz tempo que a gente não se fala, né? Com essas coisas de pandemia toda. Estamos aí, escapando. Prazer é meu. A gente não se fala, mas nunca deixamos de lembrar da nossa existência, né? E é uma existência com muito afeto e com muito sorriso também. E esse riso eu quero que você traga para o programa de hoje, Valmir. Mas assim, a gente lembra que o Opinião Pernambuco ele também é exibido nas rádios universitária AM e FM, na FM 99,9 MHz e na AM 820 kHz, a Rádio Paulo Freire. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bom, Valmir, a gente sabe que você é um homem do Recife, um homem do bairro de São José, que tem toda essa ligação com aquela localidade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho logo sobre esse bairro, né, que vem se descaracterizando para alguns, no outro consegue manter parte da sua história e que, portanto, é um dos bairros mais importantes do centro do Recife. Como é que foi a tua infância lá em São José? Pois é sempre um prazer falar do bairro de São José, porque o bairro de São José, eu sempre dizia, inclusive, quando fiquei adulto, que eu deixei de morar, saí do bairro, quando eu voltava para ele, eu comecei a pensar, o bairro de São José, ele parece uma cidade do interior, encravado no centro da cidade do Recife. Ele sempre teve esse caráter, parecia uma cidadezinha do interior dentro da cidade do Recife. Seu casario, ele, segundo os historiadores, ele é o segundo bairro mais antigo do Recife. O primeiro é o do Porto, né, que é o do Recife Antigo, e ele vem em segundo. Ele fica brigando com o bairro da Boa Vista e o Santo Antônio ali, para ver quem são os mais antigos. Ele é um pouco mais antigo. É um bairro que tem uma tradição maravilhosa. Outros dizem também que foi onde surgiu, é o berço do frevo e do maracatu, né? Cada um que puxa para a sua sardinha. Eu acredito muito nessa versão de que lá que surgiu realmente as primeiras agremiações carnavalescas. O bairro de São José, eu nasci na Rua Augusta. Ali foi demolida 5 ruas na década de 70. Desde os anos 40, que vinha um projeto de alargamento da cidade, tirar o casario. Começou nos anos 40, naquele trecho ali, que é o Santa Isabel, começa ali a Dantas Barreto. Então, ali saíram aquelas primeiras ruas, até a pracinha do Diário, depois o segundo... Eu sei que o meu período já foi nos anos 70, justamente quando eu era criança, e que foi quando demoliram o resto, as 5 ruas ali. Entre elas, a rua que eu nasci, que era a Rua Augusta. E hoje é tudo Dantas Barreto. E não tiveram o que fazer, porque ficou uma rua, um lugar que era do nada para canto nenhum, e acabou criando-se o camelódromo, que está lá, aquela coisa horrível, quer dizer, é triste. E o bairro de São José, ele tem uma tradição fantástica, né? Eu cheguei a ver, passando na minha rua, o Clube Vassourinhas, que era na Rua das Calçadas, e aquelas agremiações todas ali, Estudantes de São José, que é o samba, a Turma do Saberé, que é do ano que eu nasci, e vem Batutas de São José, que era na rua, teve vários endereços. No ano que eu nasci, na época que eu nasci, ele era do Pátio do Terço, depois foi para o Cais de Santa Rita. Então, o bairro de São José, ele me deu assim, como o Gilberto Gil fala da Bahia, ele disse, a Bahia já me deu régua e compasso. Então, o bairro de São José é mais ou menos isso comigo. Então, Valmir, quando você vai ao bairro de São José, você sente ainda uma sensação de que está voltando para as suas origens, de que está indo para aquele seu lugar com todo o afeto, com todo o sentimento,
ou não, está indo apenas para o centro do Recife? Não, eu tenho essa sensação. E, embora ficando triste, porque você chega e olha e pessoas da minha idade ainda alcançou um bairro de São José ainda muito bonito, já num processo de degradação, sim. Eu já comecei a ver, mas ainda peguei um bairro de São José ainda bonito, que lembra muito ainda as ruas de Olinda, só que as ruas de Olinda têm ladeiras, né? Mas as pessoas que botam as cadeiras nas calçadas, as famílias ali, as famílias foram saindo e foram dando lugar ao comércio. O bairro de São José, você falou aí nessa sua primeira resposta sobre Saberé, sobre estudantes de São José, que são escolas de samba, mas, por outro lado, é um bairro que tem uma tradição muito forte também do frevo. Esses dois ritmos, esses dois gêneros dialogam bem no mercado de São José? Como que você vê isso? Você que é tradicionalmente um carnavalesco pernambucano. Pois é. É uma coisa interessante. Teve uma época no Recife que tinha uma ala mais conservadora do pessoal que fazia o frevo, que era liderado por Mário Melo, o próprio grande Nelson Ferreira. Eles não gostavam, eles atacavam muito o samba, né? E depois eles acalmaram um pouco, que viram que o próprio povo do bairro de São José sempre conviveu com os ritmos, o povo do bairro de São José sempre conviveu com os ritmos. Por exemplo, uma senhora que saía no Batuta de São José, ou que saía nos cordões do Vassourinhas, ela costurava as roupas do samba, os filhos dela faziam parte do samba, e ela fazia parte também da diretoria da escola de samba, e vice-versa. O povo nunca teve esse problema, não. Eles gostam da coisa das modalidades. Então, o samba tem uma coisa, não é porque o samba é carioca. Não, o samba não é carioca. O samba, como meu pai já dizia, o samba ele é de onde existe negro, onde tem o negro, tem o samba. Aí o cara faz, e outro país? E o jazz? Não, o jazz é o samba dos Estados Unidos. Pronto, só muda o nome, mas o sentimento é o mesmo. Tá certo, Valmir. Eu disse também na abertura do programa, né, que você é conhecido não só como Valmir Chagas, mas também como Velho Mangaba. E nós estamos agora entrando num ciclo junino, um momento em que os pastoris eles são muito... Não, o junino não, o aliás, no Natal, ciclo né? natalino, né? No ciclo natalino, né? Que é um período... Obrigado aí por corrigir. É um período em que o pastoril ele é muito festejado. E a gente tem dois tipos de pastoril. A gente tem o pastoril profano e o pastoril religioso. O velho ele está mais ligado ao pastoril profano. E você é o velho mangaba. O pastoril profano é mais safado. Você é assim, mais safado ou mais religioso? Rapaz, eu acho que eu tenho as duas coisas. Agora, eu acho que o meu lado profano é muito maior, sem dúvida. Agora, tem essa coisa... Eu estava comentando essa semana, porque eu faço parte de um coletivo dos velhos de pastoril de Pernambuco. Eu, velho Chaveco, e mais uns 3 ou 4 velhos, né? E o que é que acontece? Fomos conversar com o presidente da Fundação de Cultura, José Manuel, que você conhece muito bem, e ele é o atual presidente da Fundação de Cultura. José Manuel, temos uma boa ligação antiga, uma pessoa de teatro. Então, a gente foi conversar sobre a problemática do velho e do pastoril de ponta de rua, muita gente chama de profano. Eu não gosto particularmente de chamar de profano, porque ele, na verdade, ele só tem esse sentido de profano quando ele profanava o religioso. Mas quando ele tem uma vida própria, da brincadeira, do sei o quê, ele é apenas de ponta de rua. Ele não está profanando nada. Ele está profanando até a si próprio, tudo bem. Aí o que é que acontece? O pastoril, que a gente chama o pastoril de ponta de rua, o pastoril de velho, ou o pastoril de mulher, como dizia o pessoal antigo, o pastoril de mulher, ele sempre sofreu um preconceito, justamente por ser uma coisa de adulto,
mesmo na época áurea dos pastoris, ele não se apresentava às 6 horas da noite para as senhorinhas, para as pessoas, para a família, para a criança, não. Ele era uma coisa para a zona, vamos dizer assim, a zona do Baixo Meretrício, uma coisa assim afastada para as mulheres. Quer dizer, as mulheres que assistiam ele eram as mulheres da vida, vamos dizer assim, as prostitutas, etc. A maioria era homem, e o homem, assim, do porto, a coisa da pesada, a galera da cachaça, etc. Então, até aí, a gente vem sofrendo com essa questão do preconceito. Só que o pastoril, ele modificou e tal. Mas, no momento em que, vamos dizer assim, existe hoje, de certa forma, até um patrulhamento muito sério das pessoas. Por exemplo, hoje você não pode tirar piada mais com a sexualidade, você não pode tirar piada com a mulher em si, porque a mulher reclama, quer dizer, aí você tem que... Aí o pastoril foi ficando, aí o velho fica assim, e afinal de contas, qual é a piada, afinal? O que é que eu vou fazer? O que é engraçado? Porque o pastoril profano, ou religioso, ou o ponta de rua, ele sempre foi calcado nessas coisas. E antigamente era uma coisa liberada e tal. Hoje você fica sofrendo esse patrulhamento. Aí a gente está num processo agora, todo mundo engasgado, com medo do que vai dizer, do que vai cantar, porque até faceta tinha você falar na mulher gorda. Eu mesmo tenho muita música ainda que o pessoal, muita gente não gosta muito não, porque hoje em dia os tempos são outros e tal. Aí eu disse inclusive para o presidente, eu disse, olha, a gente tem que fazer uma coisa muito séria, de uma salvaguarda aí dessa brincadeira, para ver se consegue salvar essa brincadeira. Valmir, eu quero que você me conte melhor essa história de como ser um velho de pastoril de ponta de rua e ter que fazer piada desde que ela não tenha misoginia, que não tenha homofobia, que não tenha racismo. Né? Inclusive, vamos ver se você consegue trazer uma piada dessas para a gente no próximo bloco. Então, a gente faz esse intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o ator, comediante, músico, compositor Valmir Chagas. Valmir, no bloco anterior a gente trouxe uma questão, né? Você levantou uma questão que se tornou muito difícil ser velho de pastoril de ponta de rua, que também é conhecido como pastoril profano, sem trazer piadas que falem de mulher, que falem de negros, que falem de gays. E aí, gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso e que, se possível, contasse para a gente uma piada, né, que também dispense, que não esteja atrelada a esses conceitos. Rapaz, veja só, o problema é muito mais do que a gente imagina, porque se for ser radical nisso, o pastoril profano se acabou, porque ele, basicamente, ele é em cima dessas... Eu, como palhaço, que o velho de pastoril é uma espécie de palhaço, né? Eu, como palhaço, tenho uma visão um pouco mais ampla, porque o palhaço, o velho de pastoril, especificamente, ele vive dessas... Ele faz o mundo dele é justamente o que hoje se chama de politicamente incorreto, né? Então, se a gente for por aí, o pastoril já pode se considerar o pastoril profano morto, acabado. Eu, como palhaço, o palhaço ele tem outras vertentes. Eu, como sou palhaço, eu pego o velho do pastoril, o meu, e boto ele para fazer outras coisas. Eu tenho um lado lírico, eu canto coisas, eu não vivo só dessa... Faço crítica, sim, crítica da vida, porque o palhaço em si, ele é um ser de fazer críticas, crítica à condição humana, a condição humana. Aí você diz assim, então cante alguma coisa, diga alguma piada que não tenha isso.
Aí o cara pode até fazer, mas não sei se vai ter muita graça, não. Tipo assim, eu fiz uma coisa, baseado nisso que eu estou lhe dizendo, que foi justamente adaptar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Faceta, o Barroso antigo, dizia: nega safada, você hoje dorme só. Você tem a unha grande que rasgou o meu lençol. Aí pô, se eu for falar nega e safada, o pessoal vai me matar hoje em dia, né? Aí eu disse: mulher danada, você hoje dorme só. Você... É muito difícil, aí fica uma coisa meio emplastificada. Eu não sei, realmente. É para isso, Valdir, que o coletivo dos velhos de Pastoril pediu, inclusive, um auxílio ao governo, à prefeitura, para se fazer, para se conversar sobre isso. Porque se a gente for por aí, o Pastoril está acabado. Aí é complicado hoje em dia. Eu ainda me saio, como eu disse a você, porque eu canto outras coisas. Olha, vê só que lua lá no céu, chega da vontade de cantar. Então, você... E chega uma saudade do passado, quando eu era soldado das guardas nacionais. Quer dizer, aí, se for olhar pelo lado da piada com gênero, aí a gente está perdido. Ou o Pastoril muda, ou se acaba. Ou talvez tenha que se reinventar, né, Valmir? Talvez daqui a pouco começam a aparecer aí algumas saídas, né, algumas ideias que salvem esse velho, sem precisar necessariamente, né, voltar para essa coisa preconceituosa que existia lá no passado, né? Eu Então, Valmir, particularmente, sou a favor de que se renove. Não só o Pastoril, qualquer coisa na vida, é bom que se tenha outros aires, que tenha outras, com certeza. quando você fala desse velho, né, desse velho do Pastoril, que se apropriava desses elementos, a gente lembra que os humoristas também continuam subindo aos palcos, seja em stand-up, seja em sitcoms, né? Enfim, né? Espetáculos inteiros de comédia. E aí esse desafio, me parece agora, que ele alcança todos os profissionais dessa área. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão associada também a essas outras profissões, que é a profissão do comediante, a profissão do humorista. E o que é, na verdade, ser gaiato ou ser safado dentro dessas mise-en-scènes todas que envolvem esses profissionais? Pois é, a questão da gaiatice já é mais fácil de você determinar, pelo menos na minha cabeça. Não é tão fácil, mas é mais fácil. Porque a gaiatice é a crítica social, a crítica das coisas que a gente vê que não estão certas, ou pelo menos não está certa para a gente, aí a gente critica, faz a crítica social. Principalmente, por exemplo, contra o governo, esse presidente que está aí pintando miséria, dizendo besteira, aí a gente vai e faz a crítica a ele. Tem gente que não gosta, mas o pessoal que segue. Isso aí é normal. Tem um público para isso, para aquilo. Mas não, a gaiatice, você pode fazer a gaiatice em cima das coisas que a gente acha que estão erradas, que o povo está sofrendo. Então, o artista, o comediante, sai como cuidador dessa coisa do povo. O povo está sofrendo, então eu vou meter o cacete em quem está fazendo o povo sofrer. Isso é uma coisa, é mais fácil. Agora, a questão da safadeza é complicado. Por quê? Eu estava dizendo aqui, eu estava pensando, os extremos perseguem esse tipo de coisa. Se você vai, politicamente falando, se você vai para a extrema-direita, eles são muito, vamos dizer, religiosos, entre aspas, então você não pode partir muito com coisa que tem a ver com sexo, com o prazer, seja o prazer qualquer que for, porque não pode, porque Deus castiga e não sei o quê. Quer dizer, uma coisa religiosa. É policiado. Mas se você for também para a extrema esquerda, não pode, você vai
não pode brincar com a sexualidade, seja lá de quem for, porque é complicado. Aí, ou seja, ficam forçando a você a dizer assim, não pode ser mais safado. Pronto. O recado que eu recebo é esse. Você não pode ser mais safado, porque não tem saída. Se você vai para se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E você vai fazer o quê mais? Valmir, eu tava lembrando de uma publicidade que trouxe vários jingles do Bamerindos, né, que é um banco que foi extinto, que dizia: o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Mas eu vou perguntar ao Valmir se ele continua numa boa, se ele escolheu a profissão certa, né, se é bom ser tudo aquilo que você construiu ao longo da sua história. Rapaz, lógico, eu inclusive eu escolhi, que eu podia ter escolhido. Por exemplo, eu era palhaço de animação de festas, que nos anos 70 eu era palhaço, tinha um palhaço chamado Furinho, era o meu palhaço, que ele está mais na linha do esquete do circo, é o palhaço mais circense. É aquele palhaço que tem aqueles esquetes, aquelas coisas, aquelas brincadeiras de jogar água no outro, de cair, de bola, de estourar. É aquela coisa infantil também. Eu, quando parti para o movimento armorial, você sabe muito bem a minha história, mais ou menos, a minha trajetória, Balé Popular do Recife e tal, aí eu segui esse lado, já que eu era palhaço, eu segui o palhaço do pastoril, que eu poderia ser o palhaço do cavalo marinho, do Bumba Meu Boi, que é o Mateus, mas não, eu escolhi o pastoril, porque no religioso não tem esse velho. Aí o que acontece? Eu não sei se eu fui pelo caminho errado, não sei, mas sempre, desde o momento que eu escolhi seguir o caminho do comediante do pastoril, que é o velho de pastoril, eu sabia que ele sofria preconceito por conta dessa. Hoje está muito maior. Hoje é lapada de todos os lados. Aí o que acontece? Mesmo assim, eu não me arrependo, não. Eu acho que eu estou no caminho de fazer as pessoas rirem e de todos nós ficarmos numa boa, como você disse. Eu vivo numa boa, apesar de você. Você não. É o que a música diz, né? Apesar de você. Valmir, existe também um homem místico. Você tem falado muito sobre o tanto quanto você tem se envolvido com uma questão mais espiritual, né? E quando o tempo vai passando, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa até se como que será o amanhã, né? Como será o amanhã, né? E aí eu te pergunto, né? Um palhaço consegue sorrir sempre, até mesmo nas horas difíceis, nas horas em que você tem que parar e dizer: caramba, vim até aqui, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo? Ele consegue, mesmo na sua vida lá mais pessoal, mais individual, ele consegue levar esse sorriso, ou o sorriso muitas vezes não passa de uma fantasia? O sorriso, ele quase sempre ele tem muito da fantasia, da ilusão. Mas eu tenho que olhar também essa ilusão como uma coisa assim, como a própria religião, de certa forma é. Porque uma coisa, como eu tenho os amigos assim, uma coisa é você, naturalmente, a sua cabeça, sua mente, querer se conectar com o divino, ou com a coisa divina. Isso é uma coisa. E você seguir uma religião é outra coisa. Não tem, né? Então, eu acho que as religiões, ela tem muito a ver com essa coisa do bem-estar. Talvez seja uma fantasia que o ser humano cria para ficar numa boa. É bom, por exemplo, é bom tomar uma cachaça, é bom tomar uma droga, vamos dizer assim, para ficar num estado numa boa, assim, para sair um pouco do sofrimento, né? Eu vejo muito por aí. O riso, o sorriso, o que o palhaço traz, ele tem o lado do riso pé no chão, que é o lado de você dizer as verdades, criticar o poderoso, o cara que está botando para lascar em você,
o governador, o presidente, seja lá quem for, o padre, o clero, o papa, o sistema está oprimindo o povo, aí você critica, tem esse lado do riso, mas tem um lado que é bom você tomar essa droga, que o pessoal filósofo chamava de que a religião é o ópio do povo. É bom tomar esse ópiozinho para não entrar, é válido, sabe? A felicidade ela é relativa. Eu pelo menos tenho um sistema. Eu me lembro que quando eu tinha uma dor de dente profunda, aí meu pai dizia: meu filho, quando você tiver com uma dor de dente bem grande, você não fique batendo na boca, não, que é pior, não fique querendo arrancar o... Você faz o seguinte, você relaxa e tente conversar com a sua dor de dente. Aí, no instante, ela passa. Quando ela vê que não está fazendo muito sucesso, você esquece. Eu disse, filosoficamente é muito bom dizer isso, agora eu quero ver na prática. Eu tenho isso. Eu tenho essa coisa de ficar numa boa. Quando eu fico convivendo, eu acordo às vezes deprimido por conta de tanta coisa na vida, mas eu entro em diálogo com a depressão. Eu faço, rapaz, por que eu estou deprimido? Não sei o quê. Daqui a pouco eu fico bem. É um sistema que você procura. É uma fantasia isso. Isso é muito bom. Valmir, o tempo chegou ao final, né? A gente quer agradecer aqui a tua participação e desejar assim muito sorriso, muita felicidade, que você distribua também muita alegria para as pessoas, para o seu público, né, ao longo de muito tempo ainda pela frente. Com você, eu tive uma experiência muito boa, inclusive, que foi da série, né? Os Ovos da Raposa. Que o Isso, maravilha. E raposa bota ovo? Eu disse, é uma fantasia. É uma fantasia. Pronto. E aquele personagem maravilhoso, junto com os outros, ali foi uma grande diversão. Você, inclusive como dramaturgo e diretor, proporcionou isso para o público e para os atores que participou. Muito obrigado também. Eu que agradeço aí pela participação desse programa que eu conheço muito bem, que é o Bom Dia Pernambuco. Opinião Pernambuco. Opinião Pernambuco. Tá certo, Valmir. Então, um grande abraço, viu? A gente lembra que vocês podem acompanhar o Opinião também pelas rádios Universitária AM e FM. Eu sou o Valdir Oliveira, agradeço a participação de todos e todas e a gente se encontra em um próximo programa.